bate-papos mais esperados aqui da sua revista eletrônica, aqui com a doutora Jussara Munareto. Gente, tem delícias na tela, tudo de bom, e não são poucas, doutora. Bastante. É para engordar ou é para emagrecer? É para a gente conversar sobre emagrecimento. Bom, uma das coisas que a gente nota, e muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar a necessidade do doce, do açúcar, né? Que é um dos grandes fatores para ganho de peso, tá? Então, o que é importante que a gente tenha consciência? A necessidade que a pessoa coma de maneira moderada, tá? Então, especialmente o chocolate, tem muitas pessoas que são chamadas chocolatras, né? Então, o que acontece? O cérebro delas precisa muitas vezes de serotonina, de dopamina, que são neurotransmissores ligados à ansiedade, né? E que ligado ao centro de prazer e de recompensa, que a dopamina é ligada ao centro de prazer e de recompensa, e a serotonina, então aquela pessoa mais depressiva, que tem dificuldades emocionais, então ela vai buscar no doce aquele aconchego, aquele bem-estar, ou muitas vezes aprendeu durante a infância, no momento que estava ansiosa, usava o açúcar, né? A mãe oferecia ou alguém oferecia, e o açúcar acalma, ele nos torna mais doces, mais, né? Tranquilos, mais e doces, mais calmos. Porque o nosso cérebro, o combustível dele, né? Quer dizer, o que faz ele é a glicose, então o açúcar, né? Então, no momento que a pessoa está ansiosa, está nervosa, ela vai usar o açúcar porque o cérebro está pedindo o açúcar, né? Ok? Mas existem algumas substâncias que a gente pode utilizar, né, no dia a dia para auxiliar, né? Então, o que a gente recomenda? Estabeleça um horário para comer doce, né, de preferência à tarde e nunca de noite. Tá? Então, pode ser um quadradinho de chocolate, então quer dizer, uma coisa é a gente comer um doce. Muda tudo. E olha o tamanho do doce, tá? Então, uma coisa é a gente comer um quadradinho de chocolate, né? De preferência, então, chocolate 70%, 80% de cacau, que é benéfico para a saúde, no sentido de ter substância que ajuda, então, melhorar a atividade cardíaca. Prestar atenção nisso, né, doutora? Porque hoje existe muita mistura, né? Exatamente, alguns chocolates têm mais gordura e açúcar do que propriamente o cacau. Então, normalmente, o que é benéfico para a saúde é o cacau, tá? Então, normalmente o chocolate na antiguidade, ele era uma bebida amarga, né? Então, normalmente daí foi acrescentado açúcar e gordura, e daí passou a ser uma comida saborosa, né? O que dá sabor, muitas vezes, é a gordura. E o açúcar e a gordura junto formam uma explosão de prazer e de sabor, né? Então a pessoa vai buscar, mas não pode buscar só prazer e satisfação no alimento doce. A gente tem que buscar satisfação em outras coisas, em outras esferas da vida. Atividade física, atividade lúdica, sair, se divertir, dar risada, brincar e fugir um pouquinho da cozinha e da padaria. E achar o caminho do meio, né? Isso. Pode comer doce? Pode, mas na medida certa. Dentro da medida certa. Então, sorvetes, então dá preferência para o sorvete mais de frutas, né? Então, que vai ter algumas substâncias que são boas para a saúde, né? E dentro a gente faz algumas fitoterapias, que são substâncias que são extraídas, por exemplo, L-feniletilamina é uma substância que é extraída do próprio chocolate e que pode ser a gente fazer a suplementação dentro de uma fórmula para ajudar então o organismo a diminuir a vontade do doce. O picolinato de cromo, que é uma outra substância que muitas vezes a gente mede no sangue, está baixo, então o cromo auxilia então, no metabolismo dos açúcares. O 5-hidroxitriptofano, então é a substância que aumenta a serotonina, e daí então a gente pode usar 5-hidroxitriptofano, a gente pode usar cromo, a gente pode utilizar então L-feniletilamina, L-tirosina, então várias substâncias que auxiliam, reduzem a vontade de comer doce. Porque a gente consegue equilibrar bioquimicamente o organismo, tá?
Crocos sativos, que seria o açafrão espanhol, também é uma outra substância que pode ser utilizada para ajudar a diminuir a vontade do doce. Porque tem dias que a gente tem vontade de comer muito doce. É verdade, é verdade. E realmente a pessoa não consegue vencer. E como a gente estava conversando anteriormente, cada pessoa é diferente uma da outra. Então tem pessoas que passam pelo buffet de doces e não dão a menor importância. E outras pessoas não conseguem, tem que ir lá e não pode comer um pedacinho. Tem que comer tudo. Não consegue comer um quadradinho de chocolate, tem que comer a barra inteira. Então, ou seja, existe algum desequilíbrio bioquímico nessa pessoa e a gente precisa então equilibrar essa alteração bioquímica para que a vontade do doce desapareça. Então existem alguns suplementos, então dentro desses que a gente conversou agora, que podem auxiliar. Tem a Garcinia cambogia, por exemplo, que é uma substância que é natural, que também pode ser utilizada, tá? Então tem folia magra, tem várias substâncias que são extraídas do próprio alimento ou de plantas que têm então propriedades que vão auxiliar a pessoa então nesse momento de emagrecimento ou tem dificuldade, né? Achar o equilíbrio. Achar o equilíbrio. Se a pessoa tem muita ansiedade, existe o amato, que é uma substância que é o topiramato, né? Que é uma substância que também trabalha bastante sobre o doce, evita a compulsão pelo doce. E né? funciona muito. O topiramato ele funciona bastante, então a gente tem que avaliar qual é a intensidade dessa necessidade da pessoa e pode-se utilizar algumas substâncias, né? A bupropiona, a naltrexona, que daí já são casos mais específicos, né? E a gente pode utilizar então auxiliando nesse processo do emagrecimento. Claro que para emagrecer o que é importante? Cuidar da alimentação e a atividade física, né? Então essas outras coisas são auxiliares, né? De orientação que às vezes a pessoa não se dá conta que está comendo mais doce, balas, né? Então, e a cabeça, né, doutora? Que eu acho que é o principal de tudo isso. Então o que gera às vezes a vontade do doce é a ansiedade, né? Com certeza. Ansiedade, depressão. Então muitas vezes a gente precisa pensar sobre isso, buscar alternativas de tratamento para que realmente ela consiga emagrecer, né? Achar qual a causa, né? Qual é a causa e a partir daí então buscar alguma coisa para auxiliar. Então doces, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Então o que a gente pode fazer natural para troca isso aqui por uma fruta, né? Então troca por uma banana, então a banana tem 5-hidroxitriptofano, então troca por um damasco, uma ameixa preta, uma maçã desidratada, né? Se a pessoa gosta de mastigar aquela coisa mais forte, uma maçãzinha desidratada pode comer, uma banana passa. Então tem passas de várias frutas, tem de abacaxi, tem de pêssego, tem de figo. Então procura então buscar a coisa mais natural que tem menos gordura e menos açúcar e ao mesmo tempo vai, vamos dizer, se suprir aquela fome que o açúcar, como ele dá hipoglicemia logo depois que a pessoa come. Então o açúcar ele é absorvido rapidamente, o corpo da gente produz a insulina e daí a insulina absorve aquele açúcar e aquele açúcar cai lá embaixo, daí hipoglicemia. Então falta de açúcar, porque o organismo absorveu muito rápido. Falta de açúcar, fome. Daí fome vai lá e come de novo. Ai, não. Então assim, por isso que o doce a gente tem que moderar. Tá? Então estabelece um dia para comer, já estabelece a quantidade que vai comer, porque daí é uma forma de conseguir então segurar o peso. Aí eu vou dar uma receita. Doce é aquela coisa luxo, gente, sabe? Isso. É um pouquinho, é um glamour. Isso aí. Tem que ser na medida certa, não é, doutora? É a cerejinha mesmo. É a cerejinha do bolo. Com certeza. Amei, doutora. E vou seguir as dicas. Você, acho que deve fazer o mesmo. Obrigada. Obrigada.